Hoje a gente vai mergulhar na filosofia de Jesus, mas não como um conjunto de regras, sabe? E sim como um projeto de vida, um projeto bem radical. Usando os próprios ensinamentos dele, vamos construir aqui um mapa visual para entender essa ideia de transformação por dentro e ação que transborda em compaixão. Olha, a coisa já começa com uma proposta bem radical. Para enxergar uma nova realidade, é preciso uma transformação interna e profunda. Não é só um ajuste, não. É como nascer de novo, um recomeço completo. Certo. Então vamos direto ao ponto, né? A base de tudo é essa nova perspectiva, o tal nascer do espírito. A ideia é que, para entender o que vem pela frente, primeiro é preciso uma mudança fundamental na nossa consciência. Mas o que é esse reino, afinal? Bom, os ensinamentos mostram que ele é uma realidade presente, algo que a gente pode entrar agora através de uma mudança de mentalidade e de atitude. Não é uma coisa para se esperar lá no futuro, mas para se viver aqui e agora. E esse novo começo é apresentado como uma escolha bem clara. É sair do escondido, da escuridão e ir para a transparência, para a luz. A decisão de viver abertamente com atitudes que podem ser vistas por todo mundo é o primeiro passo prático dessa jornada. E o que é realmente fascinante é o jeito como a natureza desse reino é explicada. Em vez de um monte de doutrina complicada, são usadas histórias do dia a dia, metáforas com agricultura, coisas que todo mundo podia entender na época. A parábola do semeador, por exemplo, é genial, porque ela mostra que a receptividade de quem escuta é o que importa. A mesma semente, o mesmo ensinamento, tem resultados completamente diferentes dependendo do solo onde ela cai. E essa ideia de crescimento continua nas parábolas da semente de mostarda e do fermento. Elas reforçam um princípio-chave. Uma coisa que começa pequenininha, quase insignificante, pode crescer e ter uma influência gigantesca. O impacto não está no tamanho do começo, mas no potencial. Agora se preparem. Essa história aqui vira de ponta cabeça qualquer noção de justiça que a gente tenha. Ela sugere que o reino funciona com base na graça, não no mérito. A recompensa não depende de quanto tempo alguém trabalhou, mas da generosidade de quem contrata. Uma ideia totalmente revolucionária. Certo. Se o princípio é esse, a graça, como é que isso funciona na prática? No dia a dia, vamos ver agora como tudo isso se transforma num projeto prático para a vida. E o ponto de partida desse projeto de vida são as bem-aventuranças. Elas são, na verdade, uma inversão completa dos valores sociais. Aqui, a bênção não está no poder, na riqueza, mas na humildade, na misericórdia, na busca por justiça. É uma redefinição total do que é ter sucesso na vida. A instrução aqui é clara. Não é para se isolar do mundo. Muito pelo contrário. A ideia é agir como um agente que preserva, o sal, e como um farol que guia, a luz. Essa filosofia é para ser vivida publicamente, para causar um efeito no ambiente ao redor. E quando perguntam sobre o limite do perdão, a resposta é um cálculo que significa que não tem limite. 70 vezes 7. É uma matemática que aponta para o infinito, que muda completamente as regras das relações humanas. Então, no fim das contas, o grande teste, o teste ético final, não é sobre teoria. É sobre compaixão na prática. É sobre como a gente trata os mais vulneráveis e marginalizados da sociedade. A teoria não vale nada se não virar ação. Mas claro, o caminho não é sem obstáculos. E a fonte também deixa avisos bem claros sobre atitudes e comportamentos que funcionam como barreiras, sabe? Que impedem a gente de viver esse projeto. E tudo começa como uma pergunta central, bem direta, que força a gente a parar e pensar: onde está o seu tesouro? Porque segundo os ensinamentos, onde estiver o nosso tesouro, é lá que o nosso coração vai estar também. A ideia aqui é um contraste bem forte entre dois tipos de riqueza. De um lado, a riqueza material, que passa, que estraga. Do outro, uma riqueza espiritual que dura. É um alerta contra a ansiedade pelas coisas do dia a dia, como comida e roupa, e um convite a colocar a prioridade em outro lugar. Falando em usar o que se tem, a parábola dos talentos é um alerta gigante contra a paralisia que o medo causa. A mensagem é muito clara. O potencial que a gente recebe é para ser usado, para ser multiplicado, jamais para ser enterrado por medo de errar. E o ponto-chave aqui, o mais interessante, é que a bronca, a condenação, não é por ele ter perdido o dinheiro do mestre. A questão toda é a inércia, é não ter feito nada por medo. A negligência, a falta de ação, é vista como uma falha tão grande quanto perder tudo.
E para fechar, os ensinamentos usam metáforas muito fortes para falar sobre as consequências finais de tudo isso, das nossas escolhas e das nossas ações. Essa parábola é toda sobre estar preparado, sobre vigilância. A mensagem é que a hora de se preparar é agora, porque a oportunidade, uma vez que passa, pode não voltar mais. E aqui a gente chega na divisão definitiva, no ponto decisivo. Não basta só ouvir a filosofia, concordar com ela. É preciso construir a vida em cima dela. A estabilidade de uma vida depende do seu alicerce, a prática, e não só a audição. E olha só como tudo se conecta. A gente volta para o começo. O julgamento final é baseado inteiramente naquele projeto de compaixão que a gente viu. A separação definitiva não tem a ver com o que se diz acreditar, mas com o que se fez, com ações concretas de misericórdia. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é menos uma doutrina religiosa e mais um profundo desafio filosófico. Um desafio que nos leva a perguntar sobre qual alicerce a própria vida está sendo construída. No final, o que é que realmente importa?